Oi pessoal, tudo bom? Hoje a gente se encontra para falar um pouquinho sobre os conceitos geométricos. Conceitos que a gente já vem aprendendo lá desde o nosso ensino fundamental 2. Hoje a gente vai reforçar alguns conceitos e com certeza vai ter a entrada de alguns conceitos novos que a gente não viu até o 6º ano, nem até o 7º, né? Primeiro, elementos primitivos da geometria. Eu tenho 3 elementos primitivos, que são os elementos que eles vão dar origem e vão ser a base de todas as partes geométricas. O primeiro deles é o ponto. O ponto é essa medidinha aqui, ó. O ponto, a gente diz que ele é uma coisa que não tem dimensão. Para representar um ponto, a gente sempre vai usar uma letra maiúscula do nosso alfabeto. O segundo elemento primitivo é a reta. A reta ela é formada por infinitos pontos. Ela não tem nem início nem fim. E a gente pode comparar a reta com aquela reta numérica, que ela vai do menos infinito ao mais infinito, sem início e sem fim. Para representar uma reta, é muito comum a gente usar uma letra minúscula do nosso alfabeto. E o nosso último elemento primitivo é o plano. Pensa numa superfície. Se a gente fosse associar com coisas do nosso dia a dia, seria como se fosse o nosso quadro. Que aqui no caso eu não tenho um, né? Mas seria como se fosse um quadro. Como é que a gente representa, como é que a gente denomina um plano? Sempre com uma letra do alfabeto grego. Nesse meu exemplo, eu tenho um plano alfa. As nossas, além desses princípios, desses elementos principais, eu vou ter o seguinte, eu vou ter alguns postulados que definem a minha geometria. O primeiro deles é o seguinte: por um único ponto passam infinitas retas. Um outro importante é que se eu tenho 2 pontos distintos, nele passa uma única reta, ou seja, é necessário apenas 2 pontos para a definição de uma reta. Terceiro e último, que a gente vai chamar dos elementos de retas determinadas por pontos, né? Então, em um ponto passam infinitas retas, em 2 pontos passa uma única reta, e se eu tenho 3 pontos que estão no mesmo plano, eu só consigo traçar uma única reta se eles forem colineares. Em outras palavras, se eu tenho 3 pontos distintos num plano, ou passa uma única reta, que é o meu desenho daqui, ou eu consigo formar um triângulo nesse meu plano, que é o meu segundo exemplo. Retas coplanares. Retas coplanares, o co é um prefixo que significa no mesmo, então coplanares que estão no mesmo plano. Então, as minhas retas coplanares, elas têm 3 posições principais. Elas podem ser paralelas, que é o que acontece aqui. A reta R e a reta T são retas paralelas. Quando as minhas retas são paralelas, eu represento da seguinte forma: R, 2 barrinhas, T. Estou dizendo que a reta R é paralela à reta T. Elas podem ser concorrentes quando elas concorrem em um único ponto. Então, a minha reta, nesse meu exemplo, S e T, elas são concorrentes. Como é que a gente representa isso? Como é que a gente indica isso? S, X, T. Estou dizendo que elas são concorrentes. Ou elas podem ser coincidentes, como se fosse uma sobre a outra, na verdade, a mesma reta. A reta R e S aqui são coincidentes. A gente indica por essas 3 barrinhas para dizer que R e S são coincidentes. Semirreta. O que é semirreta? A semirreta, ela vem da reta. Então, imagina uma reta R, onde eu tenho um ponto A que passa nessa reta R. Que se eu pegar esse ponto A e cortar esse ponto a partir do ponto A eu formo 2 semirretas, cada uma para um lado. Então, como é que eu vou representar essa semirreta? Então, é comum. O A é o ponto de corte dessa semirreta. Eu vou marcar para esse lado de cá, ó, um ponto que está contido nessa reta. E vou dizer que essa semirreta é a semirreta de origem em A, que passa por B. Olha a minha marcação. Origem A e passa por B e continua. Agora, olha para cá. A origem da minha semirreta, porque eu cortei a minha reta. Ela tem origem A, ela passa por C e ela continua até o infinito. Então, a semirreta de origem em A, que passa por C, vai ser representada da seguinte forma: AC, barrinha com a setinha. Segmento de reta. Segmento de reta, ele também vem da reta. Só que eu corto a minha reta em 2 pontos. Aqui no meu exemplo, estou cortando em A e B. E eu formo alguma coisa que tem início e fim, diferente da reta e da semirreta. Essa reta que deu origem ao meu segmento de reta, ela é chamada de reta suporte ao meu segmento. Como é que eu represento esse segmento de reta? Represento pelos pontos de início e fim com a barra em cima. No meu segmento de reta, eu tenho algumas propriedades desse segmento de reta, eu tenho algumas relações desse meu segmento de reta. Se eu tenho 2 segmentos, eu posso
classificar eles como congruentes. O que seriam os congruentes? Serão os segmentos de reta que têm a mesma medida. Se elas têm medidas diferentes, eles não são congruentes. Se eles são congruentes, eu vou representar da seguinte forma. Vai ser um sinal de igual com um tio em cima, para dizer que aqueles dois segmentos de reta possuem a mesma medida. Os meus segmentos também podem ser classificados como consecutivos. Consecutivos não tem a ver com o tamanho dos meus segmentos. E sim, se vem um segmento seguido do outro, como o meu exemplo. O segmento MN, ele vem seguido do NP. Então, eles são segmentos de reta consecutivos. E eles vão ter um ponto comum para eles serem consecutivos. Nesse meu exemplo, o ponto N. Meus segmentos também podem ser colineares. Colinear na mesma linha. Não necessariamente segmentos colineares, eles vão ser consecutivos. Eu posso ter segmentos que são colineares, estejam na mesma linha. Esse exemplo de cima, eles não estão na mesma linha. Existe uma quebra, eles não estão na mesma reta. Eles podem ser colineares, mas pode ter um salto entre eles. Ou eles podem ser colineares e consecutivos, quando eles vão ter um ponto comum. Olha aqui os meus exemplos. Ó. P e Q, que é esse marcadinho de azul, e RS são segmentos de reta colineares. Eles estão na mesma linha, mas eles não são consecutivos. Mas se eu pegar esse azul, P e Q, o Q e R, eles estão na mesma linha, eles são colineares. Além disso, eles são consecutivos. Vem um depois do outro. O nosso último conceito geométrico que a gente vai ver hoje são os ângulos. O que é um ângulo? O ângulo é uma região formada entre duas semirretas que vão ter a mesma origem. Então, eu tenho essa semirreta OA e a semirreta OB. Essa origem é chamada de vértice. Como é que eu vou medir um ângulo? A gente mede um ângulo por alguns tipos de medidas. A mais comum é o grau. Como é que a gente usa para medir esse grau? Existe um equipamento chamado transferidor. E esse transferidor vai medir quantos graus tem esse ângulo. O importante no uso do transferidor é que o vértice do ângulo ele esteja exatamente nessa parte central do meu transferidor. Eu coloco ele ali e eu consigo medir. Por exemplo, esse meu ângulo OAB, ele vai ter medida de 135. Quando eu olho na pontinha do meu segmento, ó, ele vai do zero, que é onde está o ponto A, até o ponto B, que é o ponto 135. Então, OAB mede 135 graus. Como é que a gente pode classificar os nossos ângulos? A gente pode classificar os nossos ângulos a partir de um ângulo reto, que é o nosso ângulo de referência. O ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus. Se ele tiver menos do que 90 graus, ele vai ser, que é esse exemplo aqui em azul, ele vai ser chamado de ângulo agudo. Se ele tiver mais do que 90 graus, que é esse meu exemplo, ele vai ser um ângulo obtuso. Existe um outro ângulo muito especial, que é o ângulo raso, que ele tem exatamente 180 graus. Tudo bem, pessoal? Relembramos os conceitos geométricos. Espero que vocês tenham aprendido, que vocês tenham acompanhado. E a gente se vê no próximo vídeo.